O Centro de Estudos da Metrópole, o CEM, é um centro interinstitucional criado por pesquisadores e professores da USP e do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, em 2000. Ele é um CEPID da FAPESP, um tipo de centro que a FAPESP financia institucionalmente, e ele teve vários parceiros institucionais ao longo do tempo, como a TV Cultura, o SESC, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, entre outros. Né? E ele foi também um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, do CNPq, durante 5 anos, no início do programa INCT. O foco do CEM são estudos e a produção de estudos e de bases de dados e de informações sobre as desigualdades sociais na metrópole, sua produção e sua reprodução. Né? Temos um foco forte na internacionalização, muitos parceiros internacionais, um diálogo internacional forte, e temos também um foco forte na disseminação de usos de técnicas quantitativas e qualitativas e produção de pesquisas empiricamente embasadas, né? Que são de natureza multidisciplinar, que reúnem olhares da ciência política, da sociologia, da antropologia, da geografia, da arquitetura, da demografia, entre outros. Né? Cada um desses olhares disciplinares trazendo conhecimento específico para um diálogo que permita entender melhor esses complexos processos de reprodução da desigualdade na metrópole. Sendo um CEPID da FAPESP, o CEM tem uma relação específica com a Fundação, que envolve avaliações periódicas, anuais, e avaliações mais fortes de 3 em 3 anos, e também a existência de uma comissão de assessoramento internacional, que é composta de convidados estrangeiros e brasileiros que nos assessoram com relação às estratégias de médio prazo do CEM. Né? Com relação a isso, a gente faz todo mês de março um seminário interno com a presença da CAI para avaliar o andamento do CEM e redirecionar as suas atividades. Temos três grandes áreas de atividade: pesquisa, transferência e difusão, e um conjunto de elementos de governança. Né? Eu sou o diretor, temos um vice-diretor, uma coordenadora de pesquisa, uma coordenadora de transferência, e, como já disse, a Comissão de Assessoramento Internacional. Né? E temos o conselho, do qual participam todos os coordenadores de pesquisa, que é a arena principal de tomada de decisões mais estratégicas do centro. Na área de pesquisa, nós temos atualmente 13 projetos, vários deles com uma interface comparativa internacional importante, focando de ângulos distintos, tanto do ponto de vista disciplinar quanto do ponto de vista analítico, foco as desigualdades sociais na metrópole. Né? Essa produção ao longo do tempo que o CEM realizou resultou em 63 livros, em torno de 700 artigos e capítulos de livro e 80 teses e dissertações aproximadamente. E temos também um programa de pós-doutoramento que acolhe, em média, 3 pessoas por ano, e já passaram pelos 140 pós-doutores, tiveram suas pesquisas realizadas e concluídas. Né? E os grupos de pesquisa funcionam de maneira autônoma, mas integrados através de seminários internos e diversas atividades de discussão, além da integração que se estabelece entre os coordenadores no conselho. Né? Segunda área do CEM é a área de transferência, que tem por objetivo produzir informações e transferir informações, dados de diversos tipos, técnicas de pesquisa, metodologias, para especialistas, que são principalmente membros do setor público e da academia, né, pesquisadores. Embora essa área esteja aberta para qualquer tipo de parceria. Né? A gente produziu, ao longo da trajetória do CEM, algo como 650 bases de dados, que são disponibilizadas gratuitamente atualmente no nosso site. Grande parte dessas bases foram produzidas inteiramente dentro do centro, outras foram adquiridas, integradas, transformadas e depois disponibilizadas. E a ideia dessa atividade da produção e disseminação de bases é contribuir
para a disseminação de pesquisas empiricamente embasadas sobre dimensões urbanas que a gente trabalha, né? Temos também uma linha de cursos de treinamento, alguns são pagos, outros são gratuitos, mas que produz cursos regulares de treinamento, e temos também um conjunto de projetos realizados com o setor público. Foram realizados aproximadamente 30 projetos já até o momento, ao longo dos anos, todos eles orientados para a produção de estudos de subsídio ao processo de decisão e ao processo de implementação de políticas públicas. É preciso dizer que essa área, especialmente essa área de projetos com o setor público, ela tem teve, ao longo do tempo, uma superposição e uma fertilização cruzada com pesquisa muito forte, se alimentando muito das atividades de pesquisa que estavam sendo realizadas, mas também contribuindo muito, não só com perguntas novas, como com olhares sobre o próprio setor público, sobre os próprios processos de produção de políticas públicas, como também sobre os problemas sociais sobre os quais as políticas públicas se debruçam. E a terceira área de articulação do SEM é a área de difusão, né, que está associada à transferência também de conhecimento produzido nas pesquisas e nessa atividade de produção de dados, mas para não especialistas. A gente chama de difusão para não especialistas. Isso acontece através do site, primeiramente, ou com uma área muito grande de downloads, em que as pessoas baixam bases de dados, baixam artigos e outros produtos que o SEM produza, através das mídias sociais do centro, inclusive o YouTube, onde conteúdos são disponibilizados, assim como informações e também uma área importante no site que diz respeito aos sistemas interativos, né? Que é uma área de interconexão entre difusão e transferência. A gente tem uma série de sistemas computacionais em que o usuário pode produzir mapas ou tabelas ou extrair dados de uma base de dados maior, sem precisar baixar a base, sem precisar trabalhar a base, sem precisar ter acesso a um programa estatístico de geoprocessamento. Esses sistemas permitem que uma expansão da disseminação de informações produzidas pelas bases, visto que qualquer pessoa que minimamente consiga navegar pela internet consegue produzir mapas e tabelas de maneira simples, evidentemente, que podem ser salvas, impressas para uso posterior e separadamente da atividade de transferência, que é, assim, associada ou pensada para especialistas que baixam bases inteiras de dados e trabalham as bases do jeito que acharem necessário. A gente também tem uma área de imprensa, que é muito dinâmica, produzindo releases periódicos das políticas do SEM e produzindo a interface com a imprensa. Temos uma newsletter mensal que divulga a produção do SEM do mês, através tanto a produção científica propriamente, em termos de publicações, quanto seminários e outros eventos que o SEM tenha participado, pesquisadores do SEM tenham participado. Essa newsletter é desenvolvida junto com o Nexo Jornal, uma parceria com o Nexo Jornal, que também tem uma outra parceria conosco que diz respeito ao Nexo Políticas Públicas. A gente participa intensamente de uma atividade que o Nexo promove, em que se produz um portal de disseminação de informações básicas sobre políticas públicas, e de maneira a elevar o nível da discussão sobre políticas públicas no Brasil. Uma outra parceria muito importante do SEM na área de difusão é com o Urban Data, que é uma instituição já tradicional na área urbana, dos estudos urbanos no Brasil, que produz bases bibliográficas e bancos bibliográficos, e que já há muito tempo, desde os anos 90, e que agora esses bancos bibliográficos passarão a ser integrados aos sistemas do SEM, disponibilizados através do site do SEM, de maneira que os usuários vão poder produzir análises bibliográficas, consultas bibliográficas aos bancos do Urban Data diretamente no nosso site. A gente também, com o Urban Data, desenvolve
um conjunto de podcasts. O Urban Data tem uma série de podcasts chamada Urbanidades, e uma parte desses podcasts é realizada em conjunto com o SEM sobre as suas pesquisas. Por fim, temos seminários que a gente também, através dos seminários regulares, todo mês, dissemina, tanto com convidados externos quanto com pesquisadores do SEM, dissemina informações e pesquisas realizadas nos temas sobre os quais a gente estuda, né? Também participamos e promovemos seminários mais específicos, por vezes, inclusive alguns de grande porte, internacionais, sediando seminários internacionais para discussão de temas relacionados com o SEM.